Vamos dar início à nossa 8ª aula do curso de Catolicismo para adultos, que nós viemos desenvolvendo nas últimas semanas. Hoje é a última aula, curiosamente, de propósito realmente, né? A última aula vai abordar o fim das coisas dentro de uma realidade que nós estamos habituados a conhecer, que é sobre o sofrimento, mas culminando com a morte, numa visão cristã católica. Minha apresentação: eu sou Evaldo da Assunção, sou médico, escritor, e tem toda ali na tela estão as coisas que eu já fiz nessa área, e quem já está acompanhando já me conhece bem. Então vamos dar início com a reflexão sobre sofrimento. O sofrimento, né, ele é uma coisa que incomoda todas as pessoas, não há quem não tenha passado por ele. Mas nós temos 3 tipos de sofrimento. O primeiro sofrimento é o físico. O sofrimento físico é a dor. Normalmente é o que mais comum que as pessoas vivenciam, mais forte, menos intensa, né? Mas a dor é um fenômeno físico-químico que todos os seres vivos têm. Curiosamente, a gente pode dizer até que vegetais, né, eles também têm a experiência da dor. A dor, a maneira deles, não é a maneira nossa, mas a gente vê, quando você coloca uma planta encostada, apertando a conta, por exemplo, a parede, né, no dia seguinte você chega e você observa que a planta fez uma pequena torção para sair daquele desconforto, aquela dor que ela devia estar sentindo. Os animais, obviamente, esses sentem realmente a dor, mas o ser humano é aquele que mais padece com a dor, né? E, geralmente, ele sempre faz uma pergunta, que, aliás, é uma pergunta que só o humano faz. Por que eu estou sofrendo? Por que eu sofro? Nós temos sempre essa necessidade de buscar as causas de tudo, né? Então, a gente poderia, assim, ver rapidamente qual é que é o sentido da dor, porque na vida tudo tem sentido. Até aquilo que parece não ter sentido, talvez não tenha, porque nós não percebemos o sentido que aquilo teve na nossa existência ou nos que estão ao nosso entorno. Mas qual que é o sentido da dor? Eu digo que a dor é necessária, porque o primeiro sentido da dor é esse, é a autoproteção. Por quê? Se você não sentisse dor, você colocaria a mão em cima de uma trempe ligada, quente, com a fogo aceso, queimava a mão toda, ele não ia tirar a mão, não estava sentindo nada. Então a dor, ela é sempre uma forma do nosso próprio corpo nos proteger. Quer dizer, se nós sentimos dor, imediatamente, por uma hora ou menor que ela seja, nós tratamos de nos livrar dela. A dor serve também para que a gente tome consciência do nosso corpo. Eu falo que é curioso, tem muitas pessoas que nunca pensaram no seu corpo. Não tem nem noção que tem 2 mãos, 2 pernas, tem um nariz que sente o cheiro, né? Essas pessoas são aquelas que estão totalmente alienadas de tudo. Então, essa pessoa, nem se cuidar, ela consegue, porque ela não sabe o que ela precisa, né? Então, a dor, ela nos leva a tomar consciência do corpo. Ora está doendo meu pé, ora está doendo meu joelho. E é até uma curiosidade, né? Quando dizem que a pessoa, depois que passa lá dos seus 60, 70 anos, eu me lembro disso vagamente, ela, quando acorda, ela sempre fala assim: aonde está doendo? Aí ela pensa, não achou dor nenhuma, então toma cuidado que provavelmente você morreu, né? Então a dor, ela é uma coisa que nos acompanha, é uma boa companheira. Eu digo que ela pode ser até uma companheira meio inconveniente, mas ela é uma boa companheira, que ela me livra de muitas coisas piores que poderiam me acontecer. E por isso, né, a dor nos serve também para um alarme. Quer dizer, se eu estou dormindo, de repente eu sinto uma dor aguda, eu tenho que tomar alguma providência para ver o que é que está provocando aquela dor, né? E o que eu posso fazer para aliviá-la. Então, a dor é também uma forma de nos
alarmar, mostrar que tem alguma coisa errada acontecendo. Existe também a dor que a própria pessoa se inflige porque é uma autopunição. Há pessoas que com menor intensidade, outras com maior intensidade, se infligem, né, ferimentos, às vezes cortando, arranhando profundamente, tudo porque ela às vezes está se punindo, ela quer punir, tem alguma coisa que ela acha que fez de errado, precisa de castigo e ela se autopune, provocando dor em si mesma. E existe aquelas pessoas que, numa patologia chamada sadomasoquismo, ela gosta de produzir dor no outro e gosta que o outro produza dor nela mesma. Então, isso faz parte, inclusive, de um jogo sexual, né, que é patológico. Então, é o sadomasoquismo. A pessoa provoca a dor no outro e sente bem provocando a dor no outro e quer que o outro faça sentir dor porque ela se sente bem com o outro fazendo aquela agressão mesmo a ele. E qual é a nossa reação? Qual a reação do humano diante de uma dor? A primeira coisa que nós fazemos é aliviar. Aí eu quero aliviar, vou tomar um comprimido, está doendo muito, minha cabeça está doendo, meu braço está doendo, minha perna está doendo. Então, é aliviar. Bom, algumas coisas a gente tem que comentar sobre isso. O primeiro é que aliviar a dor nunca é muito saudável sem antes procurar identificar qual a causa dessa dor. Porque se ela é um sinal de alarme, se ela é alguma coisa que está mostrando que está errado em nós, nós temos que saber o que é. Porque não adianta você tomar um remédio para a dor que vai, vamos dizer assim, dissolver momentaneamente, né, um sintoma, quando a causa daquilo você não está procurando. O importante é procurar, porque muitas pessoas, às vezes, sentem dores, tomam comprimido, faça isso. Eu tive muitas vezes no pronto-socorro, eu já falei que eu trabalhei no pronto-socorro de Belo Horizonte, pessoas que sentiam uma dor abdominal, né, e tomavam um analgésico, tomavam antiespasmódico, e aí, de repente, um apêndice que estava lá infeccionado, supurava, arrebentava, dando um quadro de abdômen agudo, muitas vezes, naquele tempo, era até fatal. Então, o aliviar, sim, mas com prudência e sabendo exatamente qual é a provável causa daquela dor, porque pode ser que está pedindo para você ir a um hospital, a um médico, para ver o que está acontecendo. Por outro lado, essa reação nossa de aliviar, ela tem muito a ver com o sentimento de prepotência. Nossa prepotência diz assim, eu não posso sentir dor. Eu não admito que eu sinta dor. Então, eu tomo logo uma medida, né, de analgésico para aliviar, porque eu quero ter o controle de mim mesmo. Tem pessoas que falam assim, não, eu tenho controle do meu corpo. Eu acho que isso é uma tolice. O controle, vamos dizer, normal do corpo é importantíssimo. Mas aquela pessoa que quer não ter o controle, ter domínio absoluto do seu corpo, muitas vezes ela tem alguma coisa insignificante que pode se tornar muito grave e levar até a lesões, a deficiências permanentes ou até a morte. O segundo tipo de dor, que é comum, é o emocional. Isso, infelizmente, nos dias atuais, a gente está vivendo isso com muita frequência, né? Graças a pressões externas, medos, enfim. O medo, o sofrimento emocional, ele é um produto da nossa mente. Ele necessariamente não tem nenhuma causa física de produzindo aquela situação, né? Mas nós sentimos uma dor interna, a dor da alma, que às vezes a gente fala, né? Que por um bem que a gente gostaria muito de participar dele ou de tê-lo, se for um bem material, mas nós não estamos conseguindo, não estamos logrando aquilo, né? A própria saúde, muitas pessoas sofrem, têm um sofrimento emocional muito grande, porque percebem que estão com uma doença que lhe é limitante, que já vai trazendo situações desconfortáveis, limitando as suas atividades.
Então, esse sofrimento emocional, ele é um sofrimento muito, muito desconfortável, né? E é muito importante também que a gente trate. E ele não deixa de ser também um sinal de alarme, que nós estamos precisando de algum tratamento, uma psicoterapia, ou alguma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, porque aquele sofrimento emocional, ele leva pessoas, às vezes, a atos seríssimos, né? Então, até de autodestruição. Então, é preciso que se cuide. Pode ser também porque está sentindo falta de algum bem material, né? Gostaria de ter um carro melhor, gostaria de ter uma casa melhor e não estou conseguindo. Então, tudo isso me leva a esse sofrimento emocional que ele realmente machuca bastante, né? Também por relacionamentos afetivos. Muitas vezes a pessoa gosta de alguém e aquele alguém não gosta dele, então ele vive num estado de sofrimento emocional grande, principalmente quando é já uma situação mais estabelecida, por exemplo, um casamento, quando um dos parceiros do casamento, né, descobre que não gosta do outro, enfim, é isso. E aí o outro que continua gostando dele, né, ou dela, ele passa por um sofrimento emocional muito grande. Também precisa de ser trabalhado, vamos procurar conselheiros, procurar quem possa equilibradamente aconselhar. Muito cuidado nessa hora, né, com os ajudadores. Eu já falei isso em outras oportunidades, mas o ajudador, eu costumo dizer que ele é, antes de tudo, um chato. Ele quer ajudar à força. Ele acha que ele sabe mais do que o outro. Tem alguns que dizem assim, eu sei o que você está sentindo. Isso é uma frase completamente tola. Ninguém sabe o que o outro sente. Você pode ter empatia pelo outro, procurar ser o outro, né, na percepção das coisas, mas você vai alcançar algum progresso, mas não assambarcar todo esse conhecimento do que o outro está passando. Então, o sofrimento emocional, como eu disse, precisa de ser cuidado. Erich Fromm, né, foi um psicólogo que fez tem uma frase que eu acho ela perfeita. Ele dizia que a mente é a bênção e a maldição do ser humano. Por que ele disse isso? Porque a nossa mente é que nos leva ao sofrimento emocional. Um animal, uma planta não tem sofrimento emocional, tem sofrimento físico. Emocional, não. Muitas pessoas atribuem até a cachorros, a gato. Ah, não, ele tem um sentimento por mim. Olha, menos. Ele tem o instinto dele indica que o seu dono, aquela pessoa que está cuidando dele, né, alivia-o de vários desconfortos, alimenta, cuida bem. Então, instintivamente, ele tem uma atração por aquela pessoa. É como se fosse uma amizade. Mas muito cuidado, porque amizade, amor, é próprio exclusivamente dos humanos, ainda que cada dia diminui mais. Tem o sofrimento espiritual. Sofrimento espiritual é aquele, né, ligado à área da espiritualidade. Ele geralmente está relacionado a dúvidas, pessoas que têm uma religião, mas estão em dúvida e sofrem muito porque não estão conseguindo identificar os seus problemas, né? Outros rejeitam a espiritualidade, têm uma falta de fé, né? Eles não querem, mas no fundo todos nós precisamos de alimentar a nossa espiritualidade. Por isso, o sofrimento espiritual surge quando nós negamos tudo isso, né? As condutas impróprias, a ética, a moral, leva a pessoa, se ela tiver uma formação espiritual boa, a um sofrimento espiritual, é aquilo que a gente chama mais ou menos de pecado. Muitas vezes é mais crendice, a pessoa é muito rigorosa consigo mesmo, faz exigências religiosas muito maiores do que são necessárias e adequadas. E aí ela sofre porque ela muitas vezes se priva de muitas coisas para cumprir melhor aquela sua necessidade. E esse é um problema.
Uma pergunta que muitas vezes a gente faz, né? Se o sofrimento existe por vontade ou por determinação de Deus. Deus me faz sofrer. Muitas pessoas têm essa crença, o que não é uma crença adequada, porque Deus, pela sua vontade e pelo que Ele nos criou, né, Ele tem outro objetivo, não nos fazer sofrer. Então, vem as perguntas. Por que Deus criou o homem? Muitas pessoas dizem, Deus criou o homem porque, sei lá, arranjam 1000 explicações, mas não explicam coisa nenhuma. Deus criou o homem porque era a vontade dele, as razões dele, quem somos nós para discutirmos. Qual que é o plano de Deus para o homem? Aí nós já podemos falar alguma coisa sobre isso, porque o plano de Deus para o homem está explícito frequentemente na leitura da Bíblia e nas muitas orações que a gente faz. O plano de Deus para o homem é muito simples. Deus quer que o homem, o humano, né, seja feliz. Nós fomos feitos, criados, né, eu diria que Deus nos criou para sermos felizes. E se nós não somos felizes, se nós não estamos felizes, é por razões pessoais ou razões ambientais ou do nosso entorno. Muitas vezes a pessoa passa necessidades e está infeliz porque as estruturas governamentais, sociais, não estão ajudando a conseguir aquilo que ele necessita. Outros porque querem mais do que seria razoável. São fantasias muito grandes e com isso ele está sofrendo porque não consegue alcançar aquilo, né? Mas o projeto de Deus, na sua essência, é que o humano seja feliz. Isso a gente pode constatar quando, no livro do Gênesis, né, Deus completa a criação do mundo e lá, quando ele acaba de criar o homem e a mulher, ele diz o quê? Ele olhou e viu que tudo estava muito bom. Ora, se tudo estava muito bom, não poderia ter nada de ruim, nada de mal, nada de infelicidade em torno daquela sua criação. Então, quando Deus nos criou e achou que a criação ficou boa, é porque Ele queria que nós fôssemos bons e felizes. É só a gente pensar bem o seguinte, eu gosto muito dessa comparação física, né? A luz não cria as trevas. As trevas existem pela falta de luz. Se eu estou num cômodo e a luz está acesa, não existe trevas. Mas se eu apago a luz, falta luz, vem as trevas. Essa exemplificação física nos mostra muito o que é o nosso dia a dia. Quer dizer, no dia a dia nós fomos feitos para ser felizes. Mas será que nós estamos correspondendo a esse trabalho de sermos felizes? Porque não é uma felicidade que Deus faz um pacote e joga na cabeça de cada um, não. Ele nos dá os meios para sermos felizes. Mas Ele nos dá também um livre-arbítrio para decidirmos se nós queremos ou não queremos ser felizes. Então, o projeto de Deus é para que nós sejamos felizes. E cabe a nós realizarmos esse projeto de Deus a nosso respeito. Tem gente que pensa que sofrimento é fruto do destino, né? É curioso, na mitologia grega tem essas personagens, né, que são as moiras, ou também algumas outras coisas chamadas as parcas. São 3 irmãs, filhas de Zeus, né, que são fiandeiras. E o que elas ficam fiando? É o destino de cada um de nós. Então, nessa fiação, ela pode fazer coisas que nos fazem felizes, pode criar coisas que nos fazem infelizes, e pode chegar no momento que ela corta aquele fio e termina, então, a nossa vida. Então, até a nossa morte estaria, né, nas mãos das moiras ou parcas. Isso dentro da mitologia grega. Claro que dentro do cristianismo isso não existe e nem tem razão de ser. Então, por isso é que mas eu peguei pelo exemplo para dizer que quem que acredita que sofre porque é o destino dele sofrer, eu vou dizer, mentira.
ou engano, ou mal informação. Enfim, alguma razão, porque isso não é verdade. Ninguém está destinado a ser infeliz. Porque, voltando lá ao que nós mostramos da criação do humano, dos seres humanos, né? Nós fomos criados para sermos felizes. Não teria sentido Deus nos criar para ser feliz, mas em compensação nos dá um monte de infelicidade para a gente ficar caindo nela toda hora. Então, o destino não existe. Para começar, nós temos que nos conscientizar que não existe destino. Porque se destino houvesse, nós não teríamos mérito nem demérito de nada. Se eu matei alguém, era o meu destino, então se era meu destino matar alguém, eu não posso nem ser preso, eu não sou culpado. Eu apenas cumpri meu destino. Se meu destino é ser uma pessoa muito capaz de fazer alguma coisa, mas eu não estou fazendo esforço nenhum, então eu vou falar, o destino meu é esse, mas eu estou rebelde ao meu destino. Não existe destino porque existe, repito, porque é uma coisa que eu chamo muita atenção dentro do espírito do cristianismo, de quem acredita num Deus que é amor, né? Ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é alguma coisa que nos dá a condição de decidir se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal. E em todas as duas situações, as consequências serão proporcionais ao que eu fizer. Então, isso não é Deus que decide, sou eu que decido no meu livre-arbítrio. As dificuldades eu tenho que vencer, mas o meu livre-arbítrio é soberano nas coisas. É claro que o livre-arbítrio não é uma coisa assim, eu quero voar, então eu vou sair batendo o braço e vou voar. Não, isso é irracional pensar dessa maneira, né? Então, o livre-arbítrio é essa busca de fazer o bem ou fazer o mal. E a escolha é nossa, nós devemos responder por ela. Outras pessoas atribuem o sofrimento ao karma, né? O que é o karma? Karma é aquilo que na doutrina kardecista, e aqui eu trago uma fotografia interessante, que é do mausoléu de Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise, em Paris, né? E ele foi o codificador do espiritismo. E estabeleceu dentro da doutrina espírita que existe o karma. Karma, o que é? É um destino com um nome diferente, né? Mas que eu tenho que cumprir. Então, às vezes, uma pessoa está sofrendo e muitos kardecistas dizem, não, você está pagando o seu karma. E você tem que pagar o karma, porque senão você vai ter que reencarnar várias vezes para vir pagar o karma que você não cumpriu na vida anterior. Simplificando isso, é bem mais complexo, mas simplificando é mais ou menos isso. Então, destino e karma são praticamente a mesma coisa. O destino numa visão, eu diria, leiga, e o karma numa visão espírita. Então, o destino, tanto quanto o karma, não existem, porque senão eu não teria nem mérito nem demérito nos meus atos. E aí nós caímos naquilo que eu bato sempre, né? Quer dizer, geralmente o sofrimento nosso é uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Quando eu uso mal a minha liberdade, a liberdade não é a mesma coisa do livre-arbítrio. A gente fala que a liberdade é uma condição para a gente buscar o que é bom. O livre-arbítrio é aquela condição que me permite buscar o que é bom ou o mal. A escolha é minha. Então, essa ruptura do livre-arbítrio traz efeitos pessoais, né? Então, nós podemos pegar a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, né? Ele era filho de um fazendeiro, um homem rico, e ele um dia falou, eu não quero ficar mais aqui não, enjoei, eu quero que você me dê a minha parte da herança. Uma coisa que eu sempre falo, que isso é absurdo. Não existe parte de herança com a vida, com a pessoa que vai dar a herança ainda vivo. A herança é alguma coisa que as pessoas recebem depois da morte da pessoa que tinha aqueles bens. Mas isso não é a discussão do momento, mas vamos continuar. Então esse filho falou, não, me dá a minha parte da herança que eu estou indo embora. O pai, né, deu lá o que ele
a divisão dos bens caberia àquele filho, porque ele tinha outro filho. Então, o filho saiu pelo mundo, passou fazendo muitas peripécias, fazendo muita porcaria, muita bobagem. Eu sei que acabou gastando tudo que tinha. E um dia ele arrepende do mal que fez, escolha que ele fez pelo seu livre-arbítrio. Ele, no seu livre-arbítrio, pegou a fortuna que lhe era destinada lá na frente, quando o pai morresse. Mas ele, no seu livre-arbítrio, quis receber aquilo, recebeu. E aí o que aconteceu? Gastou tudo, de repente se viu sem dinheiro, sem trabalho, sem saúde, sem nada, e resolveu voltar para casa. Voltou arrependido, né, para fazer. Então, o sofrimento que ele teve durante aquele tempo que ele ficou isolado, e nós sabemos, eu não vou contar de novo a parábola toda, mas o pai o acolhe com muito amor, com muito carinho, como o nosso pai. Essa imagem, essa parábola, nos fala realmente de Deus mesmo. É o nosso pai que, mesmo sabendo que a gente está querendo gastar os bens espirituais, materiais, emocionais que ele nos deu, nós vamos gastar tudo, depois vamos sofrer as consequências pessoais. Mas, quando a gente arrepende, sempre o nosso pai está de braços abertos para nos receber de volta. Então, o filho pródigo experimentou o mau uso do seu livre-arbítrio, com efeitos pessoais. Mas existem os efeitos coletivos, e esse é o grande problema. Muitas pessoas falam assim, não, mas como é que você explica que uma pessoa é honestíssima, não tem nem defeito. Ela está passando na rua, de repente vê uma pessoa com um carro em alta velocidade, atropela, ele mata, ou aleja, né? E como é que fica? Isso não é o destino, não é o karma daquela pessoa? Não, não é. É que nós temos que entender que nós, humanos, vivemos interligados. E nessa interligação, o que eu faço sempre reflete na vida do outro, na condição do outro. Portanto, o que acontece é o seguinte, muitas vezes uma pessoa bebe, pega um carro para dirigir, né, e sai disparado, sem preocupar com nada, e o que acontece? Uma tragédia, ele morre ou mata alguém, ou fica aleijado, dá um prejuízo muito grande também material, né? Isso aí são efeitos coletivos, quer dizer, ele, no mau uso do seu livre-arbítrio, pegou uma pessoa que estava no bom uso do seu livre-arbítrio, fazendo tudo certinho. Aquela pessoa que eu falei que foi atropelada, ela estava passando com o sinal de pedestre aberto na faixa de pedestre, e uma motorista, usando o seu livre-arbítrio, em alta velocidade, avançou o sinal e atropelou a pessoa. Então, é preciso da gente ficar atento a isso. Que os males que acontecem, né, nos males que acontecem, sempre houve uma quebra do livre-arbítrio, um mau uso do livre-arbítrio. Pode ser da própria pessoa que está sofrendo, como pode ser de terceiros, né? Porque o mau uso do livre-arbítrio deles, literalmente me atropela, me pega, me machuca. Uma outra né, motivação para muito sofrimento são que hoje, e são coisas do dia de hoje, os pais não cuidam, né, de ver o que seus filhos estão recebendo dos meios de comunicação. Essa charge eu acho ela muito interessante. O aparelho de televisão está ali como uma lata de lixo, despejando lixo em cima daquelas crianças. Por quê? Os pais não estão fazendo o seu papel de pai para educar aquelas crianças. Elas, no seu livre-arbítrio, estão assistindo o programa que não presta, mas elas não têm ainda um livre-arbítrio mais elaborado, mais educado, para mostrar que aquilo ali não presta. Quem tem que ser o livre-arbítrio delas nesse momento? Não o livre-arbítrio para obrigar, fazer uma violência contra a liberdade deles, mas para mostrar para aquelas crianças que aquilo ali não é o que deve ser feito e nem proporcionar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, você não pode ver televisão não, mas ele mesmo fica lá na televisão vendo o tempo todo e vendo porcaria. A criança vem, vai sentar do lado, e fala, na hora que ele estiver aqui eu também posso fazer isso. Então é preciso, com as redes sociais, hoje eu nem vou entrar nisso, porque já falei muitas vezes e todo mundo está cansado de saber, que é um mal, a rede social é um bem que se torna um mal quando
o livre-arbítrio é mal utilizado para divulgar coisas que não deveriam ser divulgadas. Às vezes a gente acha, não, mas eu fiz uma coisinha à toa, isso não tem importância nenhuma. Em 1972, um meteorologista americano, ele desenvolveu a teoria, inclusive a teoria mais conhecida é chamada teoria do caos, mas não vou entrar em detalhe, que é muito complexa. Mas ele fez também aquilo que chamou a teoria da borboleta. O que é essa teoria da borboleta? A frase dele foi perfeita, é um americano, né? Ele falou, o abanar das asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado no Texas. Aí você vai, mas é uma coisa mais absurda, por que isso? Por que ele estava fazendo? Ele está mostrando, depois ele desenvolvendo a teoria do caos, ele mostrando que pequenas coisas podem produzir grandes efeitos lá na frente. Então, muitas vezes, é igualzinho um jogo de dominó. Quem já fez aquelas pedrinhas de dominó, né? Você empurra uma pedrinha aqui, ela vai derrubando, de repente derrubou centenas, milhares de pedrinhas. Então, uma pequena ação ruim pode causar muitos problemas para muitas pessoas. Então, essa teoria do Lorentz, né, ela serve para nos mostrar que o livre-arbítrio ele é uma bomba atômica nas nossas mãos. Nós podemos cuidar dela muito bem e criar a energia atômica para muitas coisas boas, como podemos fazer a bomba que vai explodir e matar milhares de pessoas. Uma das maiores causas do sofrimento é o apego. O apego, né, é aquela sensação que eu sou dono de, né? Então, essa palavra apego vem do latim picare, que significa prender, segurar. Tem muitas pessoas que são apegadas aos bens materiais, apegados a cargos que possuem, são apegados a situações de conforto, são apegados a pessoas. Esse apego às pessoas, que eles aí dizem, não, isso é amor, né? É o filho que, minha mãe não pode morrer porque eu amo ela demais. A mãe que fala, meu filho não pode morrer de jeito nenhum porque ele é meu filho, eu não quero que... Olha, essa sensação de, ou pretensão, mais do que sensação, a pretensão de se ser dono é o que faz a maior parte dos sofrimentos, porque nós não somos donos de nada, né? Então, é preciso que a gente entenda que esse falso sentimento de que nós somos donos, proprietários de bens materiais, de pessoas, de títulos, de cargos, e tudo, é tolice. Tem gente que acha que é dono até do tempo. Nós sabemos que não somos dono do tempo. Eu programo uma coisa, estou fazendo dentro da minha possibilidade, eu olho para o relógio e falo, nossa, já passou o tempo que eu precisava. Eu não sou dono de nada, 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 nada. Eu mal sou dono das minhas ações. Mesmo assim, às vezes, elas são, pelo mau uso do livre-arbítrio de outro, eu posso fazer uma ação que não presta também. Então, é muito importante a gente trabalhar essa sensação. As mães têm tendência a julgar-se dono dos filhos. Os pais, às vezes, mas mais as mães. É preciso que os pais conheçam bem essa frase do Khalil Gibran. Khalil Gibran, ele colocou, os pais são como o arco, os filhos são como as flechas. Cabe ao arco dar força e direção à flecha, mas depois que a flecha deixa o arco, ela já não pertence mais a ele. Isso é para a gente pensar com muito carinho. Obrigação dos pais é educar os filhos, é encaminhar os filhos, mas depois que chega a determinada idade, ele tem a sua condição própria para ir cuidar da vida, ele já não é mais dos pais. Ele é o senhor de si mesmo. A flecha tem que voar e ela vai voar de acordo com a direção que os pais deram e com a força que eles deram para ele voar. Mas a partir dali acabou. Então, os pais não têm que ficarem muitas vezes sofrendo. Meu filho está assim, meu filho está assado. Se ele deu a eles a direção e a força para voar, e ele saiu do arco, resolveu cair no chão, sinto muito, mas não foi... Eu fiz a minha parte,
mas ele tinha que fazer a parte dele. Então, essa sensação de posse, de filho, de marido, de esposa, nós não somos donos de nada nem de ninguém. Temos que enfiar isso na cabeça. Nós vivemos numa realidade de espaço-tempo. E onde tem espaço e tem tempo, tudo, absolutamente tudo, é impermanente. Nada permanece para sempre. Tudo tem começo, meio e fim. Então, essa consciência disso é muito importante, porque tudo aqui é sequencial. Nós não caminhamos, o nosso caminhar não é ir para cada hora para um lado. Esse é quem está bêbado ou então está com um problema cerebral, que não sabe para que lado está indo. Mas a nossa, vamos dizer, é importante nós sabermos que nós temos que caminhar para frente, um passo atrás do outro. Nunca querer dar 3, 4 passos de uma vez, porque muitas vezes a gente cai. Então, aqui no espaço-tempo, tudo é sequencial. E é um detalhe muito importante. Nós nunca vamos ocupar um espaço que nós ocupamos há 1 minuto atrás. Você está em pé no lugar. Se você der um espirro, você vai mexer o pé. Quando você voltar, você nunca mais vai pôr o pé exatamente no lugar que ele estava. Isso, eu estou dando um exemplinho assim, né, fácil de entender, mas nós precisamos de ir mais longe. Isso já é antigo. Heráclito, um filósofo do século V, ele ensinava, ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. O que ele dizia com isso? Né? Fisicamente, ele dizia o seguinte, você põe um pé dentro da água de um rio, tira e coloca o pé de novo, rapidinho. Nunca mais você vai pisar na água que você pisou no primeiro passo. Aquela água já foi embora, você nem sabe onde é que ela está, para onde que ela foi, nunca mais você vai tê-la de novo debaixo dos seus pés. Então isso acontece em tudo na nossa vida. Isso mostra que nós não somos donos de nada. Eu vou caminhando, vocês vão ficar às vezes preocupados, mas espera aí, eu não sou dono de nada, como é que eu fico? Vai ficar, você vai ver. Tudo na realidade que nós estamos é passageiro. Tudo é passageiro. Nada, 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 nada é definitivo. Tem pessoas que falam assim, não, o meu amor por fulano é definitivo. Não, não. Você pensa que é. Naquele momento ele é. Mas lá na frente pode não ser mais. Tudo, tudo, tudo nessa realidade é passageiro. E nós temos que entender isso. Nós somos passageiros de um trem que não para na estação. Ele vai caminhando, pode até diminuir a marcha, para você descer ou para entrar, mas ele está sempre indo em frente. Então, nós nunca podemos nos sentir nem dizer que somos donos de alguma coisa. Aí você vai dizer, poxa, mas então eu não sou dono da minha casa? Você é dono, vamos dizer assim, legalmente sim, se você tem a escritura, tem tudo direitinho, mas se alguém vier e te der um tiro, você morre e a casa já não é mais sua, porque você nem vivo está para poder usar daquela casa. Então você me pergunta, e o que nós vamos ser então? Nós temos uma função muito importante. Nós devemos ser zeladores e não donos, não proprietários de tudo aquilo que nos é proporcionado. Tudo aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho, tudo aquilo que nós ganhamos por circunstâncias, sejam pessoas para sermos amigos, para termos afetividade, para nos casarmos com ela, né? Os bens materiais que a gente tem, os cargos. Eu estou hoje num cargo de ministro de um tribunal, por exemplo. Eu acho que eu sou dono daquele. Não, aquele cargo não é seu, não. E primeiro ele já pertenceu a outro. E já outro vai estar sentando na mesma cadeira que você estava sentado, achando que ela é toda sua. Então, quando nós aprendemos que nós não somos donos, mas zeladores de tudo que nós pensamos possuir, nós iremos agir de uma maneira muito mais eficiente, muito melhor, cuidaremos muito mais daquilo, das pessoas, dos cargos, dos bens e tudo mais. Eu costumo brincar, dizer o seguinte, imagina um sítio. Você tem um sítio, mas você mora na cidade, fica longe. E lá no sítio tem um caseiro da sua absoluta confiança. Veja bem, quem cuida mais do sítio? É você ou ele que está lá dia e noite? Você vai falar, não, ele cuida melhor do sítio. Pois é, e ele não é o dono do sítio.
Você que é o dono, cuida muito menos do que o zelador. Se você tiver um bom zelador, que ótimo. Então, por que nós não podemos aprender a ser zeladores dos bens que nós temos, das pessoas que nós amamos, dos nossos amigos? Vamos zelar por eles, mas zelar mesmo, cuidar, tomar o mesmo cuidado que você tomaria se fosse uma coisa sua. Mas, se você fizer isso, com certeza você vai ter aquele bem por muito mais tempo do que se você achar que você é dono dele. Porque quando você acha que você é muito dono, você acaba estrangulando aquilo e perdendo. Uma das grandes consequências do apego é o medo da morte. As pessoas, né, não aceitam perder, por isso ela teme a morte. Eu conheço muitas pessoas muito próximas a mim que morrem de medo de morte, não gostam de falar. Eu que trabalhei, e ainda, de certa forma, ainda trabalho nessa parte da tanatologia, cuidando de enfermos com paciente, com enfermos em fase terminal da doença, com pessoas enlutadas, né? Eu aprendi muito com isso, né? Que a morte é alguma coisa absolutamente normal para quem está vivo. Então, o medo da morte é um medo de perder as coisas. Quando eu não tenho mais medo de perder, é curioso, eu passo a zelar muito melhor daquilo. Porque quando eu tenho medo de perder, eu acho que eu sou dono daquilo. Se eu sou dono daquilo, ninguém vai pôr a mão, não vai atrapalhar nada. Quando você vai ver, já perdeu tudo aquilo, porque outros já passaram a mão no que você achava que era seu. Então, o apego é o que nos leva a ter medo da morte. Porque a morte é a certeza absoluta que eu tenho, que a hora que ela chegar, ela me leva de tudo que eu acho que eu sou dono. Tudo aquilo que eu falei que era minha pertença, né? Quando eu morro, não tem mais nada. Eu costumo brincar, dizer, nesses muitos anos de vida que eu já tenho, eu vi muito enterro, principalmente no interior, aqueles enterros que as pessoas iam na rua carregando o caixão. Hoje você vê o carro funerário levando. Engraçado, eu nunca vi um carro forte indo atrás do caixão, levando todos os bens daquele falecido para enterrar junto com ele. Não, tudo que ele fez, que ele achava que ele era dono, ficou lá atrás para os seus herdeiros brigarem por causa daquilo. Vamos pensar que eu tenho que zelar mais pela minha paz, minha felicidade, não é por egoísmo, é porque eu sei que tudo aqui é finito. Então, o medo da morte está aí presente para muita gente, principalmente essa senhora, uma figura dessa, uma caveira com uma foice afiadíssima na mão, né? Tem gente que fala, não fala nisso não quero nem ver. Tem certeza que alguém vê nesse vídeo, vai nessa hora tampa até os olhos. Não quero ver isso não. Mas é preciso que a gente aprenda a conviver bem com ela, porque a morte é uma das melhores professoras de vida que nós temos. Para manifestar no espaço-tempo, nós precisamos de uma expressão biológica. Ou seja, eu tenho a minha individualidade, que não é material. A minha individualidade sou eu, a minha essência básica. Mas eu preciso, para conviver na sociedade, entre as coisas, eu tenho que ter uma expressão biológica. E essa expressão biológica é meu corpo físico. E o meu corpo físico, ele tem uma característica. Ele se encontra num contínuo viver, morrer, reviver. Nós estamos vivendo, morrendo e revivendo continuamente. Não é reencarnação, não. São as nossas células que vão mudando. Havia uma lenda que dizia que a cada 7 anos todas as nossas células eram mudadas, né? Hoje tem estudos mostrando que não é bem assim. Tem células que duram 1 semana, 2 semanas, outras que duram meses, outras que duram anos, e outras até células dos neurônios, por exemplo, que duram a vida inteira, se ela não for lesada, não for traumatizada. Então, nós temos um corpo que está em contínuo viver e morrer. Você não percebe, mas nesse tempo que nós estamos aqui conversando, né, eu já morri algumas vezes, vocês já morreram algumas vezes e nem perceberam isso. Células nossas já caíram, já sumiram, já se desfizeram. E nós revivemos porque nós temos todo um processo que vem lá da criação nossa, lá atrás, né, que nos faz regenerar automaticamente. Então eu afirmo, né, que nós não morreremos nunca. As pessoas têm medo de morrer, eu falo, vocês estão enganados. Nós não morreremos nunca. O nosso corpo, sim,
Mas não é vantagem nenhuma, porque esse corpo já morreu muitas vezes. Então, eu que estou hoje com 87 anos, vou fazer agora em março, né? Quer dizer, o que acontece? Meu corpo já morreu várias vezes, as células já foram substituídas. Uma ou outra célula no corpo, que tem uma durabilidade vital completa, né? Muito poucas, elas continuam, mas a maioria, grande maioria, meu corpo hoje não sou eu, tenho retratos meus desde o tempo que eu era criancinha, né? Eu olho hoje, até eu me divirto fazendo as comparações, vejo como é que eu pareço, mas não sou o mesmo daquela época. Então, nós vamos quando morremos, entre aspas, nós apenas vamos mudar de forma, porque nós estaremos, então, definitivamente vivos em Deus, que é para eterno. Então, quando eu morro, eu vou para o meu Criador. E no meu Criador, eu vou ter a vida eterna. Não me peçam explicações sobre isso, que se alguém te explicar isso, ele está mentindo, porque ninguém, isso é bíblico, lá fala, ninguém viu, São Paulo fala, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe o que Deus tem para aqueles que o amam, esperando para aqueles que o amam. Então, para que eu quero? E outra coisa, eu sempre digo, eu não consegui ainda resolver todos os meus problemas dessa vida, por que eu estou querendo saber como é que é a outra vida? Na hora que eu chegar lá, eu vou desfrutar dela, porque vai ser, naquele momento, é o que eu terei que fazer. Eu não terei condição mais de vir cá para fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo quando eu estava nesse corpo em que eu estou agora. Então, em vez da morte, eu coloco uma família, a minha família, né? Alguns, está faltando alguns aí, mas o conjunto, que ele nunca consegue reunir todos. Filhos, netos, esposa, sobrinho. Então, tá essa turma toda. Eu digo o seguinte, nós não vamos morrer, inclusive porque nós deixaremos a nossa genética, muita coisa delas, espalhada pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos e sucessivamente. Então, a vida aqui, ela continua nas outras pessoas, mas a minha vida, eu como pessoa, né, no dia que eu morrer, eu saio dessa realidade do espaço-tempo e vou continuar a viver numa forma que eu vou descobrir como é que é quando chegar lá. Quando nós morremos, o nosso corpo físico, né, é que morre. E a nossa individualidade permanece, mas permanece como corpo, mente e espírito, porém não mais materiais, porque não fazem parte dessa realidade espaço-temporal, né? Então, nós vamos, sim, morrer, né, fisicamente, mas continuaremos vivos, corpo, mente e espírito, porém transformados numa estrutura espiritual. Então, essa estrutura espiritual, os nossos 5 sentidos não conseguem captá-la. Então, meu pai e minha mãe, que já faleceu, eu não vejo mais a eles, né? Mas eu consigo vê-los, sim, senti-los, sim, conversar com eles, sim, não porque eles vão aqui aparecer, não, porque com os olhos e ouvidos e boca do meu coração, né, eu vou ter lembranças, vou ter saudades, né, e o que é muito bom, mas de uma maneira não de sofrimento, mas de alegria, que eu tive tanto tempo com aquelas pessoas que eu amava e continuo amando, fisicamente. Agora não os tem, mas quem sabe lá do outro lado nós vamos nos encontrar todos. Para quem quiser entender melhor, vamos pegar 2 episódios bíblicos, né? Quando Jesus foi crucificado, foi sepultado, ele ressurgiu dos mortos, né? E Maria Madalena, que era uma das discípulas de Jesus, foi no túmulo para fazer o embalsamamento do corpo, que eles não puderam fazer, já era noite, véspera da Páscoa, não podiam fazer, né, pelas leis judaicas. Então ela foi de manhã cedo, lá para poder, no dia seguinte, né, que ele estava sepultado e tudo, ela foi para fazer o sepultamento definitivo. Quando ela foi, o sepulcro vazio, e ela ficou lá fora, sentada, lamentando muito, quando ela sentiu que tinha alguém ali perto. Ela pensou que fosse o jardineiro e perguntou, falou, escuta, foi você que tirou o corpo do mestre lá da sepultura, né, e escondeu no outro lugar?
Quando ela pergunta, ela escuta aquela voz que ela conhecia muito bem. Foi Maria, só o nome dela. Quando falou o nome, ela imediatamente falou, mestre. Jesus estava ali diante dela. Os olhos, os ouvidos, o nariz, nada percebeu. Mas quando os olhos do coração abriram, ela enxergou Jesus. E os discípulos de Emaús foram a mesma coisa, né? Eles caminharam com ele durante muito tempo, voltando e reclamando, dizendo que Cristo tinha morrido, crucificado e tudo. E quando eles entram para jantar e que Cristo parte o pão, aquele mesmo gesto que eles estavam acostumados a ver fazer, né, que deu origem à Eucaristia, o seu coração, então os olhos do coração se abriram. E eles viram que era Jesus, e ele desaparece. Então eles voltam correndo para dizer para os outros discípulos que Jesus havia ressuscitado. Ressuscitou sim, porém agora ele não era. Ele tinha um corpo que ele permitia, naquela situação excepcional, que eles vissem naturalmente, né? Mas ele já era Cristo na sua essência espiritual, de volta ao Pai. O Papa Bento XVI, né, ele, numa carta que ele fez muito bonita, chamada Spes Salvi, né, ela lá no artigo sobre a esperança da salvação. Eu vou ler rapidinho, porque eu acho que é uma mensagem muito bonita. Ele escreveu, aqui surge a pergunta, queremos nós realmente viver eternamente? Hoje, muitas pessoas rejeitam a fé, talvez simplesmente porque a vida eterna não lhes parece uma coisa desejável. Não querem de modo algum a vida eterna, mas a presente. E mais à frente ele diz, continuar a viver eternamente, sem fim, parece mais uma condenação do que um dom. Viver sempre, sem um termo, nessa realidade nossa, acabaria por ser fastidioso e, em última análise, insuportável. Ambrósio, que foi bispo da igreja nos primeiros séculos, ele já dizia, Deus não instituiu a morte no princípio, mas deu-a como remédio. Ele diz, completa, não devemos chorar a morte, que é causa da salvação universal. Ou seja, nós vivemos aqui numa condição precária. E fomos criados para viver definitivamente em Deus, né? Usufruindo de todas as benesses da sua presença. Mas, para fazer isso, nós temos que deixar essa vida e passar para outra. Hoje a medicina está aí propondo, criando situações para as pessoas viverem indefinidamente. Eu duvido que alguém não vai chegar a um determinado momento e falar assim, para mim chega, isso aqui já me cansou, eu quero sair daqui. Viver para sempre é muito mais um castigo do que realmente um prêmio que a pessoa recebe. Bom, aqui como classicamente é um tema mais longo, então tem esse intervalo, quem quiser dar uma paradinha e voltar para assistir depois, ou quem quiser interromper o vídeo e voltar, então esse é o momento, porque essa figura, essa imagem, nos dá o sinal de que foi aqui que nós paramos, o intervalo. Dito isso, continuo com a aula. Algumas perguntas são muito importantes sobre a morte, né? E no pensamento cristão. Primeiro, existe morte prematura? Tem muitas pessoas que dizem, mas ele tinha 12 anos e morreu, ele era um adolescente e morreu. Olha, isso é porque nós somos totalmente presos, nós estamos totalmente presos na ideia de tempo, de espaço e de tempo, principalmente de tempo. Então, a gente fala, mas só 20 anos que ele viveu. Na carta de São Pedro, na segunda carta dele, ele tem uma frase que diz que um dia diante de Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, quem está na eternidade não tem dia, não tem ano, não tem nada. Mas nós que estamos caminhando nessa realidade, infelizmente temos, e a gente acha que vivemos pouco. Mas o importa não é o tempo de vida que a pessoa tem, mas o que ela fez naquele tempo de vida. Às vezes uma criança de 5 anos morreu, mas ela deixou digamos assim, um presente para tantas pessoas,
né, que vale muito mais do que alguém que viveu 50, 60, 70 anos e não fez nada por ninguém. Então, não há morte prematura. A morte chega na hora que ela chega. Existe hora certa para a minha morte? Eu digo para vocês que não tem hora certa nenhuma. Nós não estamos sentados dentro de uma ampulheta esperando aquela areia acabar de descer e eu descer junto com ela quando aquela areia acabar. Não existe isso. Entende? A hora para morrer é a hora que ela acontecer. Eu não tenho que me preocupar com isso, porque a ocupação nossa deve ser em viver. Quanto mais eu estou ocupado em viver, menos eu estou preocupado com morrer. Porque na hora que a morte chegar, eu vou falar assim, irmã morte, como dizia São Francisco, né? Irmã morte, estou aqui, vamos embora. E irei feliz. E aí vem a terceira pergunta, que muitas pessoas ficam assim meio confusa. Deus sabe a hora certa em que eu vou morrer? E a minha resposta é, sim, Ele sabe. Mas por que Ele sabe? Então quer dizer que eu tenho hora certa para morrer? Não. Deus está fora do tempo. Para Deus não existe tempo. O tempo existe para nós. Então Deus, estando fora do tempo, Ele sabe a hora certa que eu vou morrer, porque ele é como se Ele estivesse vendo toda a nossa vida, né? Assim como uma coisa plana, vendo tudo. Então aqui, nesse momento, ele vai morrer. Por que eu vou morrer naquele? Não é que aquela hora está marcada para eu morrer. Aquela hora, as coisas, as conjunções todas se fizeram para que eu morresse naquela hora. Então, Deus sabe a hora certa que eu vou morrer. É a mesma coisa que me pergunta, mas peraí, você fala em livre-arbítrio, mas Deus não sabe que eu vou fazer isso ou aquilo? Sabe, pela mesma forma. É como se você estivesse em cima de uma montanha com um binóculo de alta potência e vê uma pessoa que está dando volta na montanha para subir aquela montanha e você vê pelo binóculo que tem um abismo enorme na curva que não vai dar para a pessoa ver. Então você já sabe que ela vai cair naquele buraco, mas não é você que vai empurrar o carro para ela cair lá dentro. Não é você que está causando aquela morte. Você sabe que ela vai morrer, porque a altura é muito grande e a estrada acaba e não vai ter saída para ela. E não tem a curva, não dá para a pessoa ver que ela vai cair no buraco. Então é mais ou menos isso para a gente entender. Deus sabe da hora certa que nós vamos morrer, mas não é a hora marcada por Ele nem por nós. Nós estamos construindo a nossa vida e a nossa morte. Mais algumas perguntas que também acontecem. No dia da morte, se faz celebração de missa ou de corpo presente, missa de corpo presente, ou somente a encomendação? A praxe da Igreja Católica é o seguinte, o que se faz é a encomendação, que pode ser um padre, assim como pode ser um ministro extraordinário das exéquias, que é um leigo preparado para fazer a encomendação daquela pessoa que morreu. Mas, em caso de morte de padres, de bispos, enfim, alguém que é da hierarquia cristã, pode ser feita uma missa de corpo presente, né? Então, leva-se o cadáver para a igreja, celebra-se a missa e depois vai para o sepultamento. Pessoas que não são da hierarquia da igreja também são, muitas vezes, tem a missa. Pessoas que têm notoriedade, autoridades, muita coisa assim, celebra-se. Mas isso não tem a menor importância. Quem fala assim, isso aí então está privilegiando os poderosos, não está privilegiando ninguém. Porque a encomendação é a mesma, a missa é celebrada, mas para as pessoas, os amigos que vão estar ali e vão estar, né, fazendo parte da despedida daquela pessoa. Mas para Deus, se não tiver nada, uma pessoa que morreu lá no meio do mato, numa floresta, ele tem o mesmo direcionamento que teria se ele tivesse tendo uma missa de corpo presente por alguma razão especial. Outra pergunta, sepultamento ou cremação? Durante muito tempo a igreja proibiu, né, não admitiu, não é proibiu, ela não admitia a cremação. Mas depois as coisas foram mudando, né, e hoje a igreja sim aceita, inclusive faz uma encomendação na hora de entregar o corpo para a cremação, tudo sem problema nenhum. A única coisa que a igreja recomenda é que não se faça daquilo, vamos dizer, uma manifestação contra
a espiritualidade, no sentido assim, eu quero ser cremado porque eu não vou para lugar nenhum mesmo, vai acabar aqui, acabou, 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 acabou. Isso é uma atitude anticristã, anti-Deus, que eu não acredito que Deus existe e que vai me levar para junto dele. Então, com esse sentido, a cremação não é aceita pela igreja, porque está tendo uma conotação, vamos dizer assim, de repúdio à espiritualidade cristã. Mas, né, tem sim, eu tenho a minha cremação já programada, tranquilo, e já está, inclusive paga a minha cremação no cemitério de Belo Horizonte. Porque eu acho que a cremação, como médico, agora eu vou falar, é a maneira mais correta, mais saudável para tratar o corpo. Porque a cremação ela é rigorosamente feita com condições para não haver poluição atmosférica, nem ambiental, nem nada. Já um corpo colocado na sepultura, como eu disse, trabalhei no pronto-socorro, muitas vezes eu fui em cemitério lá para ver uma exumação, para fazer alguma perícia, coisa dessa natureza, e você vê o estado de um cadáver depois de 15 dias, não precisa ser muito mais do que isso não. É terrível. Então, e fora a contaminação do solo, né, que ocorre com frequência. Vocês observam que, e é uma contaminação, às vezes, saudável, entre aspas. Né? No interior é muito comum o cemitério ficar numa encosta e a gente observa que as chácarazinhas que tem lá embaixo são todas elas de terra extremamente fértil, muito viçosa. Está explicado mais ou menos por quê, né? A missa de sétimo dia ou da ressurreição é uma celebração importante que se faz no sétimo dia, depois da morte, mas não é o sétimo dia, na realidade. Se fizer a conta, vão ver que a maioria das missas não são no sétimo dia, porque conta inclusive o dia da morte como o primeiro, não é. O primeiro dia, depois da morte, é o dia seguinte. Mas isso não importa. Deus não tem relógio nem calendário lá para contando as coisas. Qualquer momento que se fizer essa celebração, que não é uma celebração necessariamente para o morto, ela é muito mais para os amigos e familiares que vão ali, né, para fazer a última despedida, e é um momento muito importante que as pessoas também precisam de respeitar, porque são pessoas que são muito inconvenientes. Na hora que termina a celebração, né, vão lá cumprimentar a família, que isso faz parte, é um gesto cristão, mas aí começa, eu soube que ele morreu, foi atropelado, e diz que ele machucou muito, é isso mesmo? Quer dizer, a filha está ali para cumprimentar e a família está sendo obrigada a encurtar aquela conversa, vamos dizer assim, resumir uma tragédia com todo o desconforto, porque aquela pessoa não está tendo noção nenhuma do que está fazendo. Então é preciso saber, nós vamos à missa da ressurreição, que esse é o nome certo que se usa hoje, não é sétimo dia, é missa da ressurreição, porque nós estamos ali celebrando a ressurreição daquela pessoa que morreu. Ela agora está em Deus. Então, vamos louvar a Deus porque ele a acolheu junto dele. Então, essa missa, ela é importante para os que ficam, porque ali é que começa também todo o trabalho com os enlutados, para a superação do luto. Existem algumas pessoas que perguntam, o que é essas missas de gregoriana ou missa de 30º dia? Isso aí já são coisas que as pessoas fazem, mas não é nenhuma, vamos dizer, não é nenhuma determinação da igreja, né? As missas gregorianas são 30 missas celebradas todo dia, que naquele tempo que se falava em purgatório com aquele tempo de penalidade estava lá, que é uma coisa meia sem muito propósito de querer contar, quer dizer, então eu rezo uma missa 30 dias, aí então cada 30 dias vai tirar tantos dias da pessoa no purgatório. Quando nós chegar lá no purgatório, eu vou explicar isso um pouquinho mais. O atendimento ao enlutado, para mim, é uma parte fundamental. Eu criei em Belo Horizonte a pastoral do luto em algumas comunidades, né? Não era de toda a arquidiocese, e sugeria muito que fizesse, mas infelizmente sempre havia muita resistência, porque até sacerdotes falavam que não gostavam muito de mexer com morte, não. Isso é próprio, eles são sacerdotes, mas são humanos também, então eles têm as suas questões a esse respeito. Mas a pastoral do luto
é uma coisa muito importante. A igreja tem uma coisa que chama pastoral das exéquias. Exéquias não é o luto. A pastoral das exéquias cuida daquele momento do velório e do sepultamento. Sepultou, o trabalho dessa pastoral termina. Aí começa o trabalho da pastoral do luto, né? Então é preciso que a igreja estabeleça essa pastoral do luto para que possa ajudar as famílias, porque muitas vezes as pessoas perdem um ente querido e depois passou a missa de sétimo dia ou da ressurreição, como deve ser falado, né? Aí já todo mundo desaparece, cada um vai cuidar da sua vida e ela vai ficar sozinha com a sua dor. Nessa hora, a pastoral do luto tem um trabalho muito bom, muito bonito para fazer. Eu escrevi, inclusive, um livro chamado GESU, chama Grupo de Suporte ao Luto, que fala muito sobre isso. E o que vem depois da morte? Bom, eu vou dizer o seguinte, falar o que vem depois da morte é apenas suposições, porque nós não temos nem idioma, nem palavras em idioma nenhum que seja capaz de explicar o que vem depois da morte. Mas nós podemos ter uma ideia. Então vamos depois mostrar isso daqui a pouco. Para que a morte existe? Para que ela serve? Eu diria que, primeiro, na natureza, a morte ela é indispensável para haver um equilíbrio entre todos os seres vivos. Tem a morte do vegetal, tem a morte dos animais irracionais, tem a morte dos humanos, né? Tudo isso promove uma renovação de toda a face da Terra e é muito importante que isso aconteça. Especificamente para o ser humano, eu digo que a morte serve para nos proporcionar um crescimento espiritual, porque quando a gente começa a refletir, conversar, estudar sobre a morte, a gente percebe que a gente fica muito, ao contrário, muitos fazem, esse trem me abate, me deixa deprimido. Fica deprimido coisa nenhuma. Se você está ficando é porque você não está procurando as leituras certas, as conversas certas. Porque quando você começa a conviver com a morte, eu costumo brincar e dizer que a morte de todos nós está sentadinha no nosso ombro, né? Ela, 24 horas por dia, ela está me acompanhando. Por quê? A qualquer momento, basta eu estar vivo para eu estar pronto para morrer, ou em condições de morrer. Então, a morte nos ajuda, eu sempre disse, a melhor professora de vida que nós temos é a morte. Ela nos ensina muita coisa se a gente se abrir para aprender. E com isso, ela vai me dar qualidade de vida. Porque quanto mais eu aprendo sobre a morte, quanto mais eu convivo bem com a morte, eu vivo muito melhor a minha vida. Isso não tenha dúvida, eu tenho uma experiência de mais de 30 anos trabalhando com pessoas enlutadas, que 30 anos, mais de 40 anos. Então, a pessoa, quando ela consegue conviver bem com a ideia da morte, dela e dos outros, né, ela vive muito melhor. E a morte serve para nós alcançarmos a plenitude da realização. Olha só, eu peguei essa fotografia que eu achei ela linda. Uma borboleta saindo do casulo. A larva morreu, né? E agora ela, transformada, a larva, aquele bichinho feio, vira esse inseto maravilhoso que é uma borboleta. Então, nós também temos isso. Nós vamos sair dessa realidade nossa, né, material, temporal, para entrarmos na plenitude da vida eterna. Então, a nossa realização vai ocorrer nesse sentido. Como alcançamos na morte a plenitude da realização? O que a escatologia nos mostra. A escatologia, dentro da teologia, é o estudo das últimas coisas. É o que vai acontecer depois da morte, assim, supostamente, mas não detalhando coisas, mas o que nos espera depois da morte. Então, ela nos faz realizar, ter a plenitude da nossa realização quando nós passamos a conviver bem com ela. Vamos então dar a visão final dessa questão da morte na visão cristã católica. Claro, como eu disse, isso aí não é dessa maneira. Quem somos nós para afirmarmos isso? Na realidade, isso é uma
perspectiva baseada em muitas coisas que já li, estudei, ouvi a respeito disso. Então, essa imagem ela é muito didática. Ela nos mostra que aqui nós estamos indo para a morte, porém despidos, porque nós nascemos nus e vamos morrer nus também, no sentido que nós não trouxemos nada, nem levaremos nada além da nossa própria vida. Esse lado, do lado esquerdo de quem está assistindo, representa esse momento que nós vivemos, é o espaço-tempo. Nele, nós atuamos com corpo, mente e espírito. E com o livre-arbítrio sempre nos seguindo e nós fazendo todas as coisas, decidindo conforme nosso livre-arbítrio. Durante essa caminhada, nós usamos máscaras. Essas máscaras são simbólicas. Quer dizer, quando eu faço uma coisa boa, eu tenho uma máscara boa. Quando eu faço uma coisa má, eu ponho uma máscara má. E assim, ao longo da vida, a gente vai acumulando. Quando nós chegamos diante do portão da morte, essas máscaras não entram junto conosco. Elas ficam na entrada e vão ser dissolvidas, digamos assim. Mas nós entramos com as marcas dessas máscaras. Então, quando nós ultrapassamos, aqui nós temos um novo corpo, que é um corpo não mais como era antes. Veja que a ordem foi invertida. É espírito, mente e corpo. Isso significa que nós agora somos seres espirituais, apesar de termos nosso corpo e nossa mente como tínhamos antes. Só que todos eles foram espiritualizados. Nesse momento, nessa passagem, eu tenho um momento certo de tomar a minha decisão. Decisão é tomada em função do meu livre-arbítrio, que desse lado ele não tem erro, não erra nada, ele é perfeito. Então aqui eu vou decidir, com base nas marcas que eu trouxe das máscaras do passado, da vida, né, que eu estava nela antes, eu vou decidir se eu quero voltar para Deus ou recusar a Deus. Se essas marcas são muito fortes, pesadas, eu talvez possa fazer essa recusa, mas isso não significa que é obrigatório, porque eu estou aqui com o meu livre-arbítrio. E eu tenho, nesse momento, a ajuda de Cristo, que deu a sua vida na cruz para nos salvar. Então, nesse momento, ele atua sobre nós para que a nossa decisão possa ser sempre a de retornar a Deus. E se nós tomarmos essa decisão, a ele nós voltaremos. Se a decisão não foi a de voltar a Deus, bom, existe uma hipótese que eu falo que ela é uma hipótese, porque muita coisa é discutível, é do inferno, né? O inferno, essa ilustração aqui mostra bem o que não seria nunca o inferno, né? É a visão que nós temos em relação à nossa vivência do dia a dia. Fogo, capetas com garfos nos espetando. Não é assim. Jesus nunca falou em inferno dessa maneira. Ele falava sempre na Geena. Geena, o que é? É o vale de Hinom, pouco distante de Jerusalém, que está sempre com fogo aceso, porque é ali que se queimava o lixo. E não só o lixo, mas também era local de queima de corpos humanos, porque próximo dali já havia um templo pagão onde se faziam sacrifícios, rituais com crianças, matando-as no altar e depois julgava os seus corpos mortos, né, lá na Geena. Então era um lugar assim repudiado por todos, porque muito mal cheiroso, de visão desagradabilíssima e com coisas desagradáveis lá dentro. Então, isso era o máximo, vamos dizer assim, de infelicidade que podia existir naquele tempo de se julgar uma pessoa lá. E essa é a expressão que Jesus didaticamente usava, o Vale da Geena, né? E depois surgiu uma discussão grande com relação às crianças que não eram batizadas e morriam antes de ser batizadas. Até o século IV, a ideia
né, era de que as crianças que morriam sem ser batizadas iam tudo para o inferno. Mas São Gregório chegou à conclusão que aquilo não era uma coisa divina, né? Então ele mudou o conceito, dizendo que as crianças não batizadas não iam para o inferno, mas para um lugar chamado limbo, onde não havia fogo, não havia demônio, não havia sofrimento, mas também não havia a intimidade com Deus. Isso prevaleceu até 1992, quando o novo catecismo da Igreja Católica, depois reforçado por normas em 2007, disse que o limbo realmente foi uma fantasia momentânea, que ele não existia, que todas as crianças, batizadas ou não, morrendo, voltariam para o seu Criador, que é Deus. O que a gente vê que é lógico, um pai nunca iria abandonar uma criança porque ela não foi batizada, né? O batismo era uma coisa nossa, mas para ele era uma criatura sua. O purgatório seria outra possibilidade, as pessoas que não optassem por não Deus, mas por Deus, mas estivessem muito carregadas de marcas, então eles iriam para um lugar chamado purgatório, que não é um lugar, porque quando nós saímos do espaço-tempo, não há mais lugares. Então, o purgatório seria mais uma espécie de condição purificadora, quando as pessoas, né, tomariam consequência, e aí seria, vamos dizer assim, a catarse pelas quais eles passariam, seria tomar consciência plena, 100% de todas as consequências do que cada um de nós fizemos nessa vida. E então, nós sabemos que muita coisa ruim nós fizemos, mas nem soubemos que fizemos, foi por uma atitude imprudente. Lá atrás eu lembro da questão o abanar das asas da borboleta, né? Então foi um abanar de asas de borboleta que provocou um furacão em outras pessoas, prejudicando-as e trazendo problemas. Então, esse momento do purgatório, essa condição, que eu não sei como seria, ela nos faz tomar plena consciência de todas as consequências do que eu fiz nessa vida. Com isso, eu me libertaria, então, das minhas marcas e das suas imperfeições, podendo, portanto, unir-se a Deus, que é a perfeição, e que na perfeição não se admite imperfeições próximas. Então, o purgatório seria isso, o nosso sofrimento seria indescritível, porque nós iríamos ver coisas que nós nunca imaginamos que causamos sem saber que estava causando, mas sabíamos que nós estávamos fazendo coisas que não eram adequadas, consequentemente, as consequências vinham lá na frente. Então, passado por esse processo, nós poderíamos, então, fazer a opção final, que é o do céu. E o céu? O que seria o céu? Eu vou dizer o seguinte, o céu é inexplicável. Se eu soubesse explicar, eu não era humano, eu era Deus. Mas, como humano, com todas as inspirações divinas, com todas as leituras e tudo mais, a gente pode imaginar. Então, eu acredito, é uma imaginação minha, mas com experiências de muitas outras pessoas, né? Eu imagino o seguinte, que o céu, né, é alguma coisa indescritível e que é para todos. Jesus falou que ele veio para salvar a todos. Deus, ele falou que a vontade de Deus era que todos se salvassem. E eu digo, será que Deus seria frustrado numa ideia, né? A ideia de que todos seriam salvos? Eu acredito que não. Bom, mas aí haveria aquele problema. E como é que ficaria aquelas pessoas que tiveram a vida, digamos, mais próxima da santidade e aquelas que tiveram a vida horrorosa, cheia de faltas, né? O céu ia ser igual para todos? Eu acredito que não. E eu vou dar mais ou menos assim o que eu imagino, né? Eu comparo tudo como se fosse, vamos dizer, 6 pessoas sentadas em cadeiras e com venda, né? Cada uma tem uma história de vida. Um foi boêmio, farrista e, quem sabe, até criminoso.
E lá na outra extremidade tem uma pessoa que teve uma vida extremamente pura, santa. Então, a gente iria pegar uma laranja, espremer uma laranja comum, espremer a laranja na boca, pediriam todos colocassem a língua para fora, olhos vendados, e a gente pingaria o suco da laranja em todos eles. E depois nós tiraríamos as vendas, a laranja não apareceria mais, e a gente perguntaria ao primeiro, que tinha uma vida desregrada, o que foi que eu pinguei na sua boca? Ele ia falar assim, eu gosto meio doce, mais ou menos. Bom, não foi ruim não, mas eu não sei dizer exatamente o que é. E aí iria nas várias graduações até chegar naquele que teve uma vida da melhor qualidade. Então eu perguntaria, e você, o que você disse que eu pinguei? Ele falou assim, olha, você me pingou na minha boca uma fruta que eu imagino ser laranja, como eu nunca experimentei na minha vida. Maravilhosa, o sabor indescritível. Muito bem, então o primeiro e o último tiveram a mesma fruta, né, gotejada na sua língua. Mas a absorção, a sensação dos dois são completamente diferentes. O primeiro gostou muito, mas não sabia, ficou assim com relação à qualidade. O último, ele foi em cima do que nós fizemos e dizia de como ele aproveitou daquele suco que a gente colocou. Então, eu acredito que o céu é mais ou menos assim. Todos nós vamos para Deus, porque Deus quer reunir todos os seus filhos nele. Então, o céu não é um lugar que nós vamos ficar lá andando, passeando, mas nós vamos ser uma absorção de Deus. E cada um vai absorver de Deus aquilo que a sua vida lhe permitiu absorver. Então, a ideia mais ou menos é essa, que eu gosto muito dessa pintura de Hieronymus Bosch, um pintor do século XVI, muito genial, né? E ele supôs o céu como seria alguma coisa, como um túnel, onde os nossos anjos, porque isso eu acho que está certíssimo, todos nós temos um anjo da guarda. E quando nós morrermos, nosso anjo da guarda vai nos conduzir para o nosso destino final, né? Então, os anjos estão levando todos os espíritos, porque na realidade o nome certo seria espíritos, né? É o ser espiritualizado, por um túnel que vai chegar a Deus. Então, essa transição é aquilo que nós conversamos, né, antes, e isso nós somos levados e iremos usufruir da paz e da felicidade perfeitas e sem fim. Porque se não existe tempo nem espaço, né, aqui o túnel é apenas uma representação, porque não existe túnel nenhum, né, mas nós vamos experimentar a felicidade de acordo, como a gente falando, de acordo com a nossa capacidade de absorver o sabor daquela fruta que foi espremido na nossa boca. E isso é importante a gente também falar, que é o seguinte, que como lá não existe nem espaço nem tempo, não há regresso para essa vida. A ideia da reencarnação, ela morre aqui. Por quê? Se eu estou entrando no não espaço, não tempo, no gozo da presença de Deus, como é que eu vou voltar no espaço e no tempo para viver uma outra vida com novas experiências? Isso foge completamente à nossa compreensão. Então, quem foi ali, ele já está como Deus o acolhe lá no céu. Não há regressos para essa vida, acabou definitivamente. São Paulo mesmo dizia, né, que só se morre uma vez, depois não há volta mais para essa realidade. Então nós vamos chegando ao final desse curso. Eu gostaria de dizer, fazer algumas reflexões, dizendo que no abismo misterioso, muito além daquilo que pode alcançar nossos olhos e nossa imaginação, tanto quanto o nosso lado, bem próximo, onde tocamos somente com as fibras do coração, Deus está sempre presente junto a nós, acolhendo a todos
sem exceção, em sua infinita misericórdia, em seu amor inigualável. Ali e aqui, onde o tempo e espaço não existem, um dia todos nós iremos repousar. Portanto, eu digo, confie sempre, sem medo, incondicionalmente, no amor de Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Confie nele, que te criou sem ti, mas não te salva sem ti. Preste bem atenção. Confie nele, que te criou sem ti. Ele não te pediu opinião para te criar, mas não consegue te salvar se você disser, não, não quero. Deus respeita a nossa vontade. Ao amanhecer ou em noites de lua cheia, contemplamos as maravilhas que só um Deus, repleto de amor incondicional, de carinho, de cuidados, de misericórdia infinitos, é capaz de dar às suas criaturas. Ele que, sendo único, se faz trino, nos dando o exemplo desse amor. E nos pede que nós nos amemos uns aos outros, como Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, nos ama. Vamos chegando ao final do curso. Se você gostou, recomende-o aos seus amigos. E como conclusão, eu digo que eu espero que esse curso tenha trazido para vocês o maior conhecimento de Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a união de amor por excelência, e do cristianismo católico, né? Espero que você tenha adquirido mais conhecimentos do cristianismo católico, pois afinal, a gente só ama aquilo que conhece. Desejo a todos muita luz, muita paz e Deus os abençoe, nos abençoe a todos.